Isso aí. Então, vamos lá. Essa aula é a nossa aula de Direito Administrativo 1, e a nossa aula de hoje é sobre atos administrativos. Gente, atos administrativos, para mim, é um dos conteúdos, assim, mas não é que ele é difícil, ele é um conteúdo chato, tá? Aí você vem e me fala que direito administrativo todinho é chato, negativo, tá? Ato administrativo, ele é um conteúdo um pouquinho mais chato, mas incrivelmente, assim, também é um dos conteúdos que mais cai, assim, também em concurso público, junto com poderes administrativos e princípios administrativos. Mas antes da gente adentrar nesse conteúdo, se você olhar aí nas mensagens do nosso encontro, da nossa reunião, eu enviei um documento no Word, tá? E eu queria comentar um pouco esse documento que está lá no Word com vocês. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Peraí. Então, eu vou mostrar esse documento e vou comentar com vocês agora, tá? Aí, ó, o nosso documento que eu enviei para vocês no Word, eu espero que vocês estejam vendo, é esse daí. Vou fazer um breve comentário sobre as nossas aulas. Nós tivemos aulas presenciais, nós vimos princípios de direito administrativo. Então, olha só, o que é importante a gente saber aqui nas nossas anotações? Todas as nossas videoaulas que já foram gravadas, ou as que eu vir a gravar sem ser por essa ferramenta, tá? Será sempre disponibilizada em aula e lá no canal do YouTube. Se você olhar lá no canal do YouTube, na descrição do vídeo, eu sempre coloco para quem para qual turma que aquele vídeo, aquela aula. Agora, as nossas aulas ao vivo, nesse formato que nós temos aqui, e que ela será também gravada e disponibilizada, então, nesse formato aqui, será disponibilizada no encontro 1, tá? Lá do portal, ok? E essas anotações, eu sempre vou colocar anotações em todas as nossas aulas, quando eu entender pertinente, para você não se perder nesse estilo que está aqui. Também vou colocar lá no encontro 1. Então, tudo que se refere a essa aula ao vivo aqui, tá? A gravação dessa aula, a pauta do nosso encontro, eu vou colocar sempre no encontro 1. Tudo que eu vir a gravar, tudo, por exemplo, correção de exercícios ou uma aula complementar que não seja por essa ferramenta, eu vou disponibilizar em aula nos encontros respectivos. Mas eu sempre vou avisar como eu estou fazendo hoje. Então, assim, só recapitulando, gente, o nosso primeiro conteúdo que nós vimos foi princípios. Esse foi o primeiro conteúdo, princípios de direito administrativo. Nós vimos em sala de aula. Embora nós tenhamos visto em sala de aula, olha aqui, lá tem videoaula gravada no portal. Onde que estão as videoaulas gravadas no portal sobre o conteúdo princípios? De uma forma bem mais resumida. Tá lá no encontro 3, são 2 vídeos. Deixei aí, inclusive, o canal do YouTube para vocês acessarem, tá? O meu canal, gente, eu sou quase uma youtuber, tá? É assim que se fala, né? Então, deixei 2 vídeos lá, que é um resuminho para a gente poder acessar. Desse conteúdo aqui, nós fizemos uma atividade avaliativa em sala de aula. Então, está lá no encontro 3, essa atividade avaliativa, que é sobre os princípios, tá? Só que essa atividade avaliativa que eu coloquei lá no portal é só para a turma de sexta-feira, que foi uma turma nova que veio para mim. Vocês já fizeram essa atividade em sala de aula, então não tinha necessidade de me enviar. Eu acho que um de vocês só que me enviou essa atividade, tá? Eu já fiz a correção com vocês em sala dessa atividade, mas eu ainda não fiz para a turma de sexta-feira. Então, eu vou gravar um vídeo e vou colocar lá no encontro 3, fazendo a correção. Depois, se você quiser acessar para você estudar aí, tudo bem, beleza, viu? Não tem problema, não.
Depois de princípios de direito administrativo, e olha só, reforçando que nós não vimos todos os princípios. A partir de agora, nós vamos ver vários princípios da administração pública. A gente pegou só o basicão ali para a gente poder iniciar nossas aulas. Depois de princípios, veio essa questão do recolhimento, né, das aulas virtuais. E aí a gente partiu para poderes da administração pública. Então, poderes da administração pública foram todas aulas virtuais. Onde que está o material de poderes da administração pública? Está em aula no encontro 4. Lá você vai ver o mapa esquemático dos poderes. Lembra? A gente falou do poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo e o poder de polícia. Gente, é muito importante vocês estudarem os poderes e os princípios. Se você não entender isso aqui, dificilmente você vai entender ato, que é a exteriorização dos poderes. Como que os poderes se exteriorizam? Através dos atos administrativos que nós vamos ver hoje. Então, é importantíssimo. Se você fica perdido, daqui a pouco você não vai entender nada de direito administrativo. E lidar com o Estado não é fácil, tá? Lidar com o Estado, eu tenho que entender as prerrogativas do Estado para conseguir, né, trabalhar e ter do outro lado, no polo, o Estado. Pois bem, eu fiz 4 videoaulas sobre poderes administrativos, tá? Eu coloquei o link aqui no canal do YouTube, encontro parte 1, 2, 3 e 4. Está lá também no portal. Onde que está no portal? No encontro 4, todos os vídeos lá. Sobre poderes da administração pública, eu também deixei uma atividade avaliativa. Agora, essa vocês têm que fazer. Essas vocês vão fazer e vão me enviar por e-mail, tá? Está disponível lá no encontro 4. A data de envio é até amanhã, sexta-feira, às 11 horas, tá ok? Vocês precisam fazer essa atividade e me enviar. Eu vou corrigir? Vou corrigir, mas eu vou fazer um vídeo corrigindo essa atividade depois que vocês entregarem e vou disponibilizar lá em aula, no encontro 4, em aula, e disponibilizar no canal do YouTube também. Por que que eu prefiro fazer assim? Porque eu quero otimizar o nosso tempo. Nós temos muito conteúdo em Direito Administrativo 1 e dessa forma eu consigo trabalhar melhor com vocês. Por favor, se empenhe, essas aulas são importantes, elas são necessárias para o seu exame da ordem, elas são necessárias para um eventual concurso e elas são necessárias para a vida profissional de vocês, por mais que o conteúdo não seja aquele hashtag eu amo tudo isso, tá bom? Aqui, olha, continuando, só passando os recados, tem outra forma de atividade avaliativa, tá? Acessos semanais no portal. Então, quem acessou hoje, por exemplo, provavelmente já vai estar o seu acesso lá, você já vai ter uma pontuação. Eu acho que até a Sinira entrou em contato comigo, salvo engano. Sinira, se não foi você, desculpa, mas eu acho que foi você sim. Falando que tinha entrado, mas não aparecia, tá? Eu olhei, você tá com os acessos tudo certinho, tá? Então, durante a semana, eu entro no portal e checo para ver se o aluno está tendo acesso ao portal, tá? Então, você tem que acessar essa semana. Mas não basta você adentrar no portal, você tem que entrar no portal e acessar a disciplina Direito Administrativo, como vocês fizeram hoje. Então, quem está aqui online já está ok, já tem a pontuação, viu? Que bacana, é só estar presente que você tem pontuação nas aulas, bem naquele estilo que eu falei com vocês. Ontem mesmo eu já dei uma olhadinha, amanhã eu vou olhar novamente para poder lançar as notas. Então, sexta-feira, se Deus quiser, à tarde ou mais tardar segunda-feira, vocês podem entrar que já tem as notas desses acessos. Então, se vocês conhecem algum colega que não tem, peça para ele entrar em contato lá com a coordenação para liberar o quanto antes, tá? A forma das atividades que eu vou colocando para vocês, como é o envio, está no conteúdo. Gente, eu vou chamar atenção
para uma particularidade quando vocês forem enviar para mim atividades por e-mail. Muita atenção na ementa, tá? Naquele assunto, quando você vai descrever o assunto. É muito importante você colocar qual é a sua turma. Tipo assim, administrativo 1, pode abreviar, turma quinta-feira e seu nome. Porque facilita eu separar, tá todo mundo mandando tudo por e-mail, são 6 turmas. Então, o que eu faço quando eu abro minha caixa de e-mail e tenho lá 300 mensagens? Eu começo a organizar tudo em pastinha, então eu vou olhando pela ementa, depois é que eu vou abrindo, tá? Então é muito importante, vocês vão me ajudar muito quando vocês forem enviar uma atividade avaliativa, lá na pauta, no assunto, na ementa do e-mail, você pode colocar lá ADM, né, que é administrativo 1, porque eu tenho administrativo 2, administrativo 1, quinta-feira e seu nome, tá ok? Pode ser o primeiro e o segundo nome, não tem problema, eu só preciso disso, e aí você envia o arquivo para mim, anexa ele. Eu prefiro o arquivo anexado, é mais fácil para eu visualizar do que você copiar e colar, tá bom? Beleza, então o conteúdo de hoje, nosso, olha aí, é atos administrativos, ok? É o que a gente vai ver hoje. Professora, esse material da aula de hoje está onde? Está no encontro 5, em aula. Então, você vai lá e abre o mapa esquemático, porque nós vamos trabalhar o mapa esquemático, tá ok? Nossa aula ao vivo, que é hoje, dia 2/4, ela será gravada. Será não, ela está sendo gravada e será disponibilizada no encontro 1, no primeiro encontro em aula do portal, tá? E sobre o encontro nosso, atos administrativos, esse conteúdo, quando eu finalizar ele todo, é que eu vou disponibilizar a atividade avaliativa. Então, a atividade avaliativa estará lá no encontro 5 para você poder resolver. Eu acho que aí já ficou, já sanamos tudo, né? O que a gente tinha para passar de recado. Vamos ver quem está aqui: Bruno, Sinira, Jaqueline, Letícia, Matheus e Moisés. Olha só, a gente já está com a maioria da sala. Eu já posso dizer que a nossa sala está lotada, né, amores? Então, vocês têm aí o material. Por favor, abra no seu computador. Melhor do que você olhar para mim, tá? Porque você vai olhar pouco para mim hoje, eu quero que você olhe pouco. Eu preciso que você acompanhe com esse material aqui, tá? É esse material aqui que você precisa ter, olha só, atos administrativos. Eu vou abrir aqui na tela do computador, mas o bom de você ter esse mapa esquemático é que você pode fazer anotações aí no teu caderno. Então, a gente vai se ver pouco por aqui, tá? Eu vou abrir, vou compartilhar a tela aqui do mapa esquemático e vocês só vão ouvir praticamente a minha voz. Gente, eu não consigo olhar para cá, eu fico olhando para mim. Eu gravo olhando para mim, sabe? Eu não consigo gravar olhando assim para um pontinho de luz, parece que eu não estou falando com ninguém. Então eu fico gravando, olha só, olhando para mim, olhando para vocês. Nossa, vocês bem que podiam colocar uma fotinha aí. Vocês viram que eu coloquei uma fotinha no meu perfil? Hã? Quem que é no meu perfil? Duvido vocês adivinharem, né? Quem que é? Olha, entrando aí mais gente. O outro Matheus entrou aí também, tá? Coloca a fotinha aí no perfil para eu poder ficar olhando, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre atos administrativos? Mas antes da gente falar sobre atos, vamos lembrar, e toda aula é importante a gente frisar isso daí. Primeiro, supremacia do interesse público. Né? O Estado, ele atua na supremacia do interesse público. O que é essa supremacia? São prerrogativas concedidas pelo nosso ordenamento jurídico ao Estado que o coloca em posição de desigualdade jurídica em relação ao indivíduo. E é uma desigualdade justificada. Por quê? Porque normalmente quando eu falo da relação Estado e indivíduo, eu estou falando de conflito de interesses. E quando eu falo de conflito de interesses, eu estou dizendo que há um conflito
entre o interesse coletivo, o direito da coletividade, o direito de um grupo, em relação ao direito individual, ao interesse de um particular. E dada essa prerrogativa, essa supremacia, que é um princípio implícito, ele não está de forma expressa, escrita, né, na Constituição Federal, mas ele é extraído da interpretação da Constituição. Então, dado esse princípio, o ordenamento ele confere prerrogativas que vai colocar a administração pública num patamar, em termos de prerrogativa, superior ao indivíduo. Ou seja, ocorrendo um choque entre o direito particular e um direito que envolve o interesse da coletividade, é muito provável que irá prevalecer o interesse da coletividade. E essa supremacia do interesse público, que confere poderes nessas prerrogativas para a administração que o indivíduo não tem. E nós estudamos nas nossas outras videoaulas alguns desses poderes. Poder normativo. O indivíduo particular, ele não tem poder normativo. As normas que o indivíduo segue, as normas que ele segue na sua vida em sociedade, são as normas editadas pelo Estado, dado ao poder normativo e o poder regulamentar. Nós estudamos uma pequena diferença acerca dessas concepções, dessas duas nomenclaturas. Vimos também que o Estado ele tem o poder disciplinar e o poder hierárquico. Ou seja, o que é o poder hierárquico? Poder de fiscalizar, poder de ordenar aos seus subordinados, uma relação de hierarquia, né, setorizada, chefiada. Quando essa hierarquia ela não se mostra eficiente, ele tem ainda o poder disciplinar, que é um poder sancionador. Olha só, a administração pública, ela não necessita recorrer ao poder judiciário para poder aplicar uma sanção ao particular. Quem que é esse particular? Aquele particular que possui um vínculo com a administração pública, seja um contrato administrativo, porque é um fornecedor, seja ele na condição de servidor público, mas ele precisa possuir um vínculo. Quebrou as regras contratuais, cometeu uma infração administrativa, o Estado ele não precisa recorrer ao judiciário para aplicar, por exemplo, uma multa que está prevista no contrato ou em alguma norma, em alguma outra lei. A própria administração pública pode fazer isso, e isso vem dos poderes da administração pública, isso advém das prerrogativas e advém da supremacia do interesse público. Outra questão também é que o Estado ele tem o poder de polícia, que nós vimos que é o poder de polícia administrativa, porque tem a polícia judiciária, e lá vocês têm a diferença na nossa videoaula. No nosso último encontro, no quarto encontro dos poderes da administração pública, tem essa diferença. Então, o poder de polícia, ele também confere uma prerrogativa para a administração pública de interferir, de fiscalizar e, principalmente, de sancionar o indivíduo sem necessidade de recorrer ao judiciário. Isso advém da supremacia do interesse público. O momento que nós estamos vivendo agora, se vocês observarem, é bem esse momento aí do exercício de poder de polícia do Estado, quando baixam-se decretos, e a gente aí se depara com decretos municipais, estaduais e federais. Professora, pode isso? Pode sim, porque no direito constitucional você estuda que essas competências são competências comuns, competências concorrentes, principalmente a saúde é interesse de todos. Então, todos têm competência para poder atuar. E quando esses entes políticos que estão aí, o Estado, o município, né, e a União, vêm através de seus representantes, impondo restrições para que fiquemos em casa, que não possamos sair às ruas, restringindo os nossos direitos individuais e determinando que será aplicada a sanção, não pense você
que o ente político, esse Estado, essa administração pública, precisará recorrer ao judiciário para ali aplicar uma multa. Espero que a gente não chegue aqui em Rondonópolis nesse estágio, mas se eventualmente acontecer, não pense você, eu ainda tenho tempo de discutir isso no judiciário. Você poderá discutir até a legalidade, a proporcionalidade, a razoabilidade da medida, mas o Estado ele não vai precisar recorrer ao judiciário para lhe aplicar essa sanção. Então, e por que você está dizendo tudo isso agora? Porque eu vou iniciar a aula sobre atos administrativos. E os atos administrativos, eles são a forma com que os poderes, essas prerrogativas da administração pública são exteriorizadas. É a materialização, né, desses poderes. Então, esses poderes, eles serão apresentados, revelados, exteriorizados através do que nós chamamos de atos administrativos. Então, pega lá o seu material. Cabecinha de curica, você já pegou? Eu tô achando que tu não pegou, você ainda tá acordando, para de bocejar, deve estar tomando leite com café aí, eu nem estou vendo, né? Certo? Mas, e eu não posso tomar leite de café porque vocês estão me vendo. Eu tenho medo de tomar leite de café e tossir, sabe? Eu sou muito estabanada. Tô querendo beber água aqui faz hora, mas eu tô com medo de derrubar no meu computador aqui e fazer uma zica. Então, vamos lá. Você vai pegar o seu material, atos administrativos, e nós vamos estudar. Eu vou colocar ele aqui na tela para a gente poder conversar, para a gente conversar nada, para eu falar sozinha e vocês vão me ouvir, tá? Qualquer coisa, manda mensagem aí. Eu acho que tem como mandar mensagem, né? Eu tô olhando aqui, ninguém mandou mensagem. A gente testa aí, manda um oi para mim por mensagem para ver se tá tudo bem, tá? Eu vou entrar aqui no documento para vocês, para a gente poder iniciar a nossa aula. Deixa eu baixar aqui. Aqui, o quadro esquemático. Aí, estamos no quadro esquemático aqui. Olha só o que nós vamos estudar. Atos administrativos, tá? Quadro esquemático feito por essa pessoa aqui que vos fala, tá? Fiz com muito amor, com muito carinho, tá bem resumidinho. Só que a gente vai pular lá para a página 2, tá? Então, você pega o seu material aí, na página 2. Olha os desenhos que eu coloquei. Eu coloquei aqui, ó, um servidor público e um carimbo, que exemplifica bem essa questão burocrática do direito administrativo. O direito administrativo, ele está querendo se livrar dessa marca de direito administrativo burocrático e partir para um direito administrativo gerencial, tá? Mais eficiente. Nós já conversamos sobre isso em sala de aula. Mas para a gente começar, nós vamos falar desse quadro aqui. Deixa eu melhorar ele, tirar esses pontinhos. Vamos começar por aqui, ó, amores. Fatos administrativos e atos administrativos. Tem diferença? Tem diferença. Mas é importante você saber que os dois, eles têm consequências jurídicas para o direito, tá? Então, tanto do ato quanto do fato administrativo, ele gera uma consequência, ele pode gerar uma consequência jurídica. Então, vamos lá. O que é fato administrativo? Gente, fato e ato administrativo é bem similar quando você estudou lá em direito civil sobre atos e fatos jurídicos. É a mesma coisa. Só que aqui são fatos administrativos, por quê? Porque a consequência dele vai ter uma consequência no mundo do direito administrativo em que o Estado tem interesse. Ele vai interferir, vai atingir, de certa forma, a atividade estatal, tá? Então, vamos lá, fato. Qualquer acontecimento que ocorre no mundo em que vivemos. Fato administrativo. Quando esses acontecimentos importam para o mundo administrativo. Por exemplo, morte de um servidor. É um fato? Mas é um fato administrativo. Por quê? Porque terá como consequência a vacância do cargo. Então, existirá a possibilidade, depois de vir um ato administrativo, uma portaria nomeando um outro servidor
ou a realização de um concurso. Então, os fatos administrativos, eles geram consequências jurídicas também. Ah, eu tenho um fato, um fato de uma chuva, que é um fato administrativo, que vem uma chuva, começa a chover demais no município, enche o rio, e eu tenho um fato. É um fato administrativo, sim, porque a enchente fez com que o Estado adotasse medidas urgentes para poder não entrar em estado de calamidade pública. Então, nós temos aí um fato que virou um fato administrativo, que importa para o mundo do direito administrativo. Vocês entenderam? E aí nós temos os atos administrativos. Olha só, nós não vamos estudar fato administrativo. O que nós vamos estudar são os atos administrativos, tá? Que é toda conduta imputável ao homem. O que é um ato? É toda conduta imputável ao homem. O ato é aquilo que é praticado pelo homem, ou seja, é uma manifestação de vontade, tá? Depois eu vou trabalhar um pouco sobre os atos, que eles podem ser anulados ou revogados e gozam de presunção de legitimidade. Isso aqui agora não importa, porque eu ainda vou falar disso nas próximas aulas. Mas agora, nesse momento, o que é importante você saber? Então, todo ato é uma conduta imputável ao homem, né? É praticado pelo homem. E o ato administrativo é praticado, né, pelo homem, essa é a regra, quando ele está representando o Estado, tá ok? Aí, quando ele está representando o Estado e ele pratica um ato, eu chamo isso de ato administrativo, tá? Agora, também é importante estabelecer a diferença aqui entre atos administrativos e atos da administração. Olha só a diferençazinha por conta, né, de uma conjunção aí. Olha só, atos da administração e atos administrativos. Atos da administração são vários, amores, são vários. A administração pública, o Estado, ele pratica vários atos da administração, tá? Então, todo ato praticado pela administração, todo e qualquer ato, até assim, se você falar para mim, uma servidora pública que trabalha na cozinha e que faz o café, ela produz atos da administração? Sim, ela está agindo em nome da administração. Ela produz atos da administração. Por quê? Porque é todo ato praticado por aquele que representa a administração pública, o Estado, no exercício da sua função. Ela prestou concurso para fazer o café, para cuidar da cozinha, para poder limpar ou para recepcionar. Então, ela está praticando atos da administração. Agora, nós temos também, olha só, dentro dos atos da administração, os atos políticos, né? Que são atos de governo, decisões políticas, são os atos discricionários, de gestão pública, né? Nós estamos vendo aí vários atos políticos aí durante esse período, que é dos nossos agentes políticos, dos nossos governadores, do nosso presidente da República, dos nossos prefeitos. Então, atos políticos também são atos da administração. Nós não estudamos atos políticos aqui. Atos políticos nós estudamos bastante em direito constitucional, tá? Mas aqui nessa aula de hoje nós não vamos estudar atos políticos. Tá, nós também temos que o Estado, ele pratica atos de direito privado. Lembra do que eu disse para vocês? Que a administração pública, ela é ramo do direito público e ela pratica atos de direito público? Pois bem, às vezes, nas suas exceções, o Estado ele pratica atos de direito privado, ou seja, em que a conduta dele vai ser regulamentada pelo direito privado, tá ok? Como, por exemplo, uma compra e venda. Uma compra e venda, normalmente, é regulada pela esfera do direito privado, tá? A lei do inquilinato, em alguns aspectos que também se aplica
ao Estado também. Isso aí nós não vamos estudar na aula de hoje. E nós temos os atos materiais, que são os atos que consistem apenas em uma execução. Esses atos materiais operacionais também não nos interessa nessa aula, que são aqueles atos operacionais que é a limpeza, o serviço de vigilância, né, o serviço de recepcionista, são atos materiais. Então, eles não são considerados atos administrativos, tá? Os atos administrativos são aqueles em que é praticado pelo representante da administração pública no exercício de suas prerrogativas, no exercício dos poderes da administração pública que vocês estudaram na aula passada. Então, olha só, a tiazinha, o servidor público que faz o café, que cuida da limpeza, né, ou o tiozinho, eles não praticam atos administrativos, eles praticam atos materiais. Mas e o fiscal de obra? E o fiscal de obras? O fiscal sanitarista? Ele pratica ato administrativo. Por quê? Porque ele fiscaliza, né, ele aplica advertência, ele aplica notificação, ele aplica sanção e ele exerce o poder de polícia. Então, ele pratica atos administrativos e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Tudo bem até aqui, meu? Tudo bem? Então, nós, visto aí esses dois quadrinhos, nós vamos subir no material, sobe lá, e vamos voltar aqui, os atos administrativos. Até aqui tá tudo bem? A respeito dos atos administrativos. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês me verem aqui, tá? Tá tudo bem por aí? Então, vamos lá. Deixa eu ver se algum de vocês me mandou alguma mensagem por aqui, reclamando, ou dizendo que tá tudo ok. Olha só, a Letícia me mandou mensagem aqui dizendo, está tendo aula, tudo? Tá sim, você já tá online. E tá tudo bem aí? Gente, tenta responder esse chat aí, que eu quero saber se ele funciona ou se eu tô bloqueando vocês. Tá? Beleza, prof. Eu tô ouvindo vozes. Que legal. Eu não achei o chat, só sei a questão do microfone. Legal. Mas tem um chat aí do lado aí, uma lupinha aí que vocês clicam e Ai, que bom, tem vida aí do outro lado, que maravilha. Isso aí que está sendo gravado eu vou disponibilizar para vocês depois. Misericórdia, a gente tem que tomar cuidado para não falar muita besteira, né? Porque fica gravado, vai ficar feio para minha pessoa. Meu filho depois vai assistir, minha filha, e vai chamar minha atenção. Mas vamos lá. Tá tudo bem por enquanto até aqui, né? Então, pega lá o seu material, que a gente vai para aquela primeira parte e eu vou falar do conceito de direito administrativo para você fazer a anotação, que a primeira página lá está do lado esquerdo. Eu vou ler e vou comentar. Olha só, conceito, declaração, deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar quando eu mostro na tela o mapa esquemático, né? Estão? Eu vou entender como um sim. Sim, senhora. Beleza. Então, vamos lá. Certo? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Olha aqui o conceito. Declaração. Deixa eu marcar aqui. Olha só. Declaração unilateral do Estado ou de quem lhes faça, às vezes, no exercício de prerrogativas públicas, destinada a cumprir concretamente a lei e sujeita a controle de legitimidade pelo Poder Judiciário. Isso aqui é um conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello. Vamos destrinchar isso aqui. Olha só, declaração unilateral. Isso aí já é uma prerrogativa do Estado. Ou seja, ato administrativo, ele não é um acordo de vontades, tá? Ele é uma declaração unilateral, ou seja, parte do próprio Estado, e por aí você já vai observando que ele tem um poder, né,
de imposição. Ele pode ser imposto ao indivíduo, independente da manifestação de vontade desse indivíduo. Quer você goste ou não, ele será emitido e produzirá efeitos sobre a sua vida privada. Esse ato, ele pode ser praticado pelo Estado, pelo próprio Estado, a pessoa representando o Estado, ou de quem lhe faça às vezes. Professora, que é isso? De quem lhe faça às vezes? Eu estou falando daquele particular que passou por um processo licitatório de uma concessão para prestar um serviço público. Então, poderíamos ter como exemplo aí o caso do pedágio, né? Seria o caso do pedágio. Então, não necessariamente é o Estado que vai praticar esse ato, mas é alguém que vai prestar um serviço público, né? Uma pessoa jurídica de direito privado que vai prestar um serviço público, né? No exercício e prerrogativas públicas. Olha, mais ou menos aqui, novamente, a palavra prerrogativa, que vem demonstrar os poderes da administração pública. Destinada a cumprir concretamente a lei, nós temos princípio da legalidade, e sujeita a controle de legitimidade pelo Poder Judiciário. Ou seja, mais uma vez, aqui vem o princípio a teoria da jurisdição única, lembra? Ou seja, todos os atos administrativos praticados pelo Estado, ainda que ele tenha uma prerrogativa de editar atos, aplicar sanções, sem precisar recorrer ao judiciário, todos eles podem ser levados à apreciação do judiciário pelo indivíduo, pelo particular, e questionar a legalidade, a legitimidade desses atos administrativos. Porque nós estudamos que somente o Poder Judiciário, ele tem como função finalística, né, como a principal função, dizer a coisa julgada. Então, só o Poder Judiciário coloca o ponto final na discussão. E aí, dando continuidade, a gente tem aqui perfeição, validade e eficácia. É só uma questão de nomenclatura, tá? Então, o que é um ato perfeito? Quando ele está com todo o seu processo concluído. Ou seja, ele já foi formalizado, editado, aplicado e publicado. Então, a gente diz que um ato perfeito é um ato totalmente concluído, não há mais o que se fazer. Porque vocês vão ver que existem alguns atos que eles são complexos, ou eles dependem, ou ele vai depender de dois órgãos, ou de duas pessoas, para ele poder finalizar. Então, eu digo que esse ato está perfeito quando ele passa por todas as etapas que ele tem que passar. E não basta ele passar por todas as etapas, porque ele pode ser perfeito, ele pode ser concluído, mas ele pode não ser válido. Ou seja, quando ele passar por todas as etapas, a gente verificar que ele não está de acordo com a lei. Então, eu digo que um ato, ele é válido quando ele está de acordo com a lei e quando ele é perfeito, quando ele já está concluído. E também ele será um ato eficaz quando ele estiver pronto para a produção dos seus efeitos. Eu posso publicar um ato com prazo para iniciar a sua produção de efeitos. Então, eu tenho um ato perfeito, um ato válido, mas é um ato que ainda não tem eficácia, tá? Porque ele não está pronto para produzir os seus efeitos. Então, é só uma questão mesmo, meus amores, de nomenclatura, tá? Que nós temos aqui. E aí, a gente vem para essa parte aqui. Elementos do ato administrativo. O que é o ato administrativo mesmo? É a concretização, a exteriorização dos poderes da administração pública, das prerrogativas da administração pública, né? É o modo de agir da administração pública, é a declaração de vontade do Estado, tá ok? E não é ato administrativo, é uma parte dos atos da administração, porque existem os atos materiais, os atos políticos, os atos privados. O que nós estamos estudando são os atos administrativos, que é um momento em que a administração pública exerce suas prerrogativas. Agora, um ato, ele precisa conter alguns elementos.
alguns requisitos ou alguns pressupostos. Eu coloquei os 3 aqui, porque vai depender muito de qual doutrina que você vai seguir, tá? Então, a depender da doutrina, será utilizada essa nomenclatura. Então, quais são os elementos, os requisitos, os pressupostos? O que isso significa? Que se, por acaso, um desses elementos faltar, ele poderá ser um ato inválido, tá? Ou seja, a depender do que é cobrado na lei, ele poderá ser declarado um ato inválido, ou ele não será um ato perfeito, ou ele não vai produzir eficácia. Lembra essas 3 nomenclaturas que nós vimos aqui? Então, é importante, ao se editar um ato administrativo... Professora, dá um exemplo de um ato administrativo. Nossa, tem vários. Portaria, resoluções normativas, instruções normativas. Nós temos aí uma multa, né, uma notificação, uma expedição de um alvará, um parecer jurídico da administração pública, um termo de homologação na licitação que nós vamos estudar, um termo de adjudicação que nós vamos estudar. Então, tudo isso nós podemos dizer que são atos administrativos, tá? É a materialização, a exteriorização. Tudo que eu disse agora é a forma como ele se apresenta, tá? E o primeiro que vem aí é a forma. Então, todo ato administrativo, ele tem que seguir um modelo determinado pela lei, né? A lei vai dizer qual será a forma. Gente, existem regramentos que, inclusive, traz o modelo mesmo. Às vezes, a forma, ela só vem dizendo assim, olha, tem que conter um cabeçalho, tem que indicar as partes, precisa constar um endereço, vem tudo certinho, né? Tudo que deve conter no ato. Então, isso é forma. Normalmente, esse ato, ele será escrito, tá? Mas hoje a questão da administração pública está tão séria assim que é possível você encontrar, por exemplo, já um modelinho mesmo. Quando você se depara com alguns atos administrativos já padronizados, por exemplo, homologação, já tem um modelinho, será sempre o mesmo modelo, sempre a mesma forma, inclusive tem previsto na instrução normativa até como que é o cabeçalho, tudo certinho, tá? Então, a forma é o modelo determinado pela lei, tá? Agora, aqui surge uma questão de concurso muito importante, tá? Eu vou até colocar aqui eu de volta contra a forma. Então, a gente já viu que normalmente a forma é escrita. Tá lá o modelo certinho. Inclusive, tem até o modelo a ser preenchido em alguns casos, tá? Por exemplo, tem um ato administrativo que a gente faz um levantamento sobre declaração de bens. É um ato administrativo. E tem um modelo a ser preenchido. Tem que ser aquele modelo e pronto. Agora, tem uma questão de concurso muito interessante. Se eu perguntasse assim para vocês, seria possível existir um ato administrativo não escrito e nem verbalizado? Será que é possível existir um ato administrativo não escrito e não verbalizado? Prof, o vídeo travou, é normal isso? Aqui também travou, Jaque. Travou, só tá a fotinha assim. Só a professora parada. Eu acho que ela não deu conta. Eu acho que a pergunta foi muito tensa e travou tudo, graças a Deus, né? Aí a gente não precisa. Tá esperando nós achar a resposta. Tá esperando nós achar a resposta. Então, bora procurar. Alguém manda mensagem para a professora.
lascou. Agora sumiu de vez. Agora nem ela. Caraca. É isso, gurizada. Acabou a aula. Um grande abraço, viu? Tchau, obrigado. Ela antecipou o intervalo. Tô achando que ela saiu da reunião, hein? Show. Vamos lá. Voltou. O meu também caiu e voltou. Espero que vocês estejam me ouvindo, tá ok? Vamos continuar. Olha só. Então, olha só, isso já caiu, essa pergunta já caiu em concurso público, acredite? E caiu numa prova oral. E existem algumas correntes doutrinárias que fala que existe sim um ato administrativo em que a administração pública exerce ato administrativo com consequência, inclusive poder de polícia, ou seja, pode lhe aplicar multa. Sabe o que é? Já parou num trânsito em que você precisa do agente de trânsito, que ele fica assim, ó, passa, né? Assim, para você, e faz gestos, sim, o ato administrativo através de gestos. Aquele agente de trânsito, ele está ali representando quem? O Estado. E ele está ali no comando, ele está numa declaração unilateral. Se ele mandar você parar, você vai parar. E aí ele faz assim, e você tem que ser rapidinho, ainda faz assim com a carinha, anda, anda, anda. Ou seja, ele está organizando o trânsito. Ele está exercendo um ato administrativo. Outra coisa também que se discute são os semáforos e os pardaizinhos. Eles praticam ou não o ato administrativo? Porque, na verdade, gente, isso aí é uma discussão muito grande na doutrina, tá? Na verdade, eles ficam discutindo se isso é um ato administrativo ou não. Eles entendem que sim, porque ele está ali representando a vontade do Estado, embora não seja uma pessoa natural. Por quê? Porque deles decorrem o quê? Multas, amores. Eles estão ali te fiscalizando. Semáforo. Então, o semáforo é um ato administrativo que não tem forma escrita, ele não tem forma verbalizada, né? E ele é pelas cores ali, se você furar o sinal, você vir a furar o sinal e tiver ali o registro fotográfico, vai chegar uma multa na tua casa. E assim eu tenho a exteriorização do ato administrativo através de uma notificação. Olha que coisa interessante, achei isso bem interessante, tá? Não é algo pacífico, mas vai e nesses concursos públicos gosta de cair essas coisas bem diferentes, tá? Um outro aspecto que nós temos, e nós vamos voltar lá, peraí, vamos voltar lá para o nosso material, deixa eu colocar aqui. Não é esse aqui, não. É esse aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá para o nosso material. Vamos para o nosso material. Deixa eu pegar qual que eu quero. Esse aqui. Pois bem. Aí, voltando para o nosso material, o outro é a finalidade. Ou seja, não basta observar o modelo, a forma determinada na lei. Todo ato administrativo, ele tem que ter uma finalidade. E o fim tem que ser o fim público. Lembra do princípio da finalidade, lá nas primeiras aulas que nós falamos? Que ele está bem atreladinho com o princípio da impessoalidade, ou seja, a finalidade que nada mais é do que demonstrar no seu ato administrativo que você está agindo em nome do interesse da coletividade, tá? Você está agindo em nome do interesse da coletividade. Isso é a finalidade. E, às vezes, você vai agir quando em nome do interesse da coletividade? Quando o gestor ou aquele que está praticando o ato, ele está pensando,
no bem da maioria, no bem da coletividade, usando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ou seja, ele não está tratando a coisa pública como sua, ele não está buscando ter um benefício próprio ou beneficiar o terceiro. Ou então, simplesmente, ele está cumprindo o que determina a lei. Ou seja, quando nós temos lá um agente de trânsito que ele te para e emite uma notificação para você, e aí você diz assim, poxa, mas isso não é justo. Aí ele fala, olha, eu só estou cumprindo a lei diz que a senhora não pode estacionar aqui. Ou seja, e emite a notificação, ele está atendendo a finalidade, que é cumprir o que determina a lei. Então, nós temos aí finalidade em sentido amplo, que é a busca do interesse público, e temos também a finalidade especial, que é própria do ato, que é o cumprimento da lei mesmo. Por exemplo, uma portaria. Quando eu edito uma portaria de nomeação do servidor, a minha finalidade é concretizar a nomeação e fazer cumprir a lei, porque a lei diz que eu só posso fazer nomeação dessa forma. Então, todo ato, ele precisa conter uma finalidade, o porquê desse ato, qual é o fim dele, tem que estar evidente, tá? Tem que estar evidente e demonstrado. E um ato também, ele precisa de um outro requisito, competência. Competência tem mais a ver com o sujeito, com aquele que vai editar o ato administrativo. A pessoa que vai praticar o ato administrativo, ele precisa ter competência para praticar o ato, porque se ele não tem competência, lembra do que eu disse dos poderes para exercer aquele poder? Nós vamos dizer que ele pode estar agindo em abuso de poder, e o ato, ele perde, né, a sua validade, ele não se torna um ato perfeito e ele não se torna um ato eficaz. Se ele não tem perfeição e ele não é válido, ele jamais será eficaz. Então, nós vimos aí competência. Olha lá, é a medida do poder atribuída ao agente público que deve ser capaz e não impedido. Olha só, a prática de um ato administrativo pelo sujeito que tem competência é irrenunciável. Gente, pelo amor de Deus, marca aí irrenunciável. Por que ele é irrenunciável? Porque é uma obrigação. Eu não escolho praticar um ato ou não, a não ser que eu tenha lá o poder discricionário de praticar ou não um ato. Mas, normalmente, o ato, a prática do ato é irrenunciável, porque ele está atrelado ao poder vinculado. Surgir a situação, eu tenho que exercitar a minha competência. Isso vem da onde, amores? Vem do poder dever. Lembra? O que é o dever? O dever é a indisponibilidade do interesse público. Eu tenho que agir em nome da coletividade, tenho que agir de acordo com a lei. Eu, Estado, tenho poderes, mas eu não posso abrir mão deles. Isso é irrenunciabilidade. Se eu tenho competência para praticar o ato e está previsto na lei que eu tenho que fazê-lo, eu vou fazer. É a mesma coisa lá do exemplo do agente de trânsito, do fiscal sanitarista que chega num determinado estabelecimento e verifica que os freezers estão todos desligados, a carne lá do açougue está podre, ele não pode simplesmente olhar e falar assim, olha, eu não vou te multar hoje, deixa tudo isso. Não, ele vai observar a lei determina algumas condutas, ele tem competência para isso, então ele tem que praticar o ato. Isso é irrenunciabilidade. Inderrogabilidade. Não cabe alteração por vontade entre os agentes públicos. Ou seja, eu coloquei que caráter absoluto, tá? A prática do ato, ela não pode ser alterada pela vontade dos agentes por um acordo ali, de forma alguma, tá? Tem competência, a lei está determinando a prática do ato, assim deverá fazê-lo. Quando não se faz, ocorre muitas vezes o quê? A atuação do Poder Judiciário, que é aquele caso de uma pessoa aprovada em concurso público, está aprovada, aguardando a nomeação, passou o período do edital e não foi nomeado, ou seja, não pode alterar essa vontade, tá?
é obrigatório expedir o ato de nomeação através da portaria. Se não fizer, cabe o quê? Aquele servidor que foi aprovado no concurso público acionar o judiciário. Pois bem, e aí a gente tem a improrrogabilidade. Ou seja, quem tem competência para praticar o ato, ele não pode praticar atos para os quais a lei não faz previsão, tá? Ou seja, eu só pratico atos em que há previsão legal para eu fazer isso. Gente, vamos sublinhar isso aqui. E aí você anota aí, princípio da legalidade. Não posso praticar atos para, deixa eu colocar um pezinho aqui, para os quais a lei não faz previsão. Por que isso? Porque esse aqui é o princípio da legalidade. Lembra do que eu disse para vocês? O Estado, ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza, o que a lei determina. Se não tem previsão legal, eu não vou poder fazer. Eu não vou poder praticar esse ato. Se não está nas minhas atribuições e nas minhas competências, eu não tenho como fazer, tá? Então, você anota aí no seu material, bem aqui, ó, princípio da legalidade. O Estado só pode fazer o que a lei permite, autoriza ou determina. Aí eu coloquei aqui, ó, salvo, mais uma palavrinha aqui, avocação e delegação. Também puxa e escreva. Poder hierárquico. Então, a gente volta lá na nossa outra aula. O poder hierárquico, ele tem, o superior, ele pode avocar e delegar. Como que é isso, professor? Olha só, eu sou uma servidora, uma agente administrativo, e eu não tenho... Não, vamos pensar no exemplo melhor. O prefeito e um secretário aqui do município. O prefeito é ele que tem a competência, né, para autorizar, emitir um ato administrativo autorizando a compra de determinado equipamento. Tá? Ele é a autoridade máxima aí na hierarquia. Eu sou a secretária de obra. Eu não tenho essa competência, mas eu preciso comprar maquinários. Mas não é minha competência autorizar a compra. A competência é do prefeito. O que o prefeito pode fazer? Porque hierarquicamente ele é superior a mim. Ele pode delegar. Então, delegar é o seguinte: a competência é do prefeito, aí ele edita um ato administrativo, uma portaria, né, ou dependendo do caso, do ordenador de despesa, uma lei, em que ele delega para mim essa competência, que a princípio é dele, ele passa para mim. Aí é possível. Eu estou praticando um ato administrativo que não tem previsão legal dentro das minhas competências, mas, porém, o poder hierárquico autoriza que meu superior assim faça. Ou então a vocação. A vocação é o contrário. Eu sou secretária, sou eu, de acordo com as minhas atribuições, que organizo a minha secretaria de infraestrutura. Não é o prefeito. Diretamente sou eu. Mas o prefeito, como meu superior hierárquico, agora ele pode avocar essa competência que, a princípio, sou eu quem tenho para organizar e editar as minhas normas internas da minha secretaria, tá? Por isso que nós dissemos que essa prática de ato tem caráter relativo, porque tanto a avocação quanto a delegação podem mudar isso daí, tá ok? E vamos lá. Objeto. O objeto é o resultado prático, tá? Normalmente, no ato administrativo, vem anunciado pelo um verbo, para eu entender o resultado. O que você quer com esse ato? Por exemplo, eu tenho lá a portaria, que contém a finalidade de uma nomeação, que é dar posse para alguém. Essa portaria, a finalidade é dar posse para alguém. Qual é o objeto? Nomear. Eu tenho ali uma portaria que o objeto dela é autorizar que um servidor se afaste do trabalho por determinado tempo para tratar de assuntos particulares. Eu fui até a prefeitura e peguei uma certidão. Qual que é o objeto? Certificar, né, que o meu nome
ele não está negativado. Então, o objeto, ele é bem indicado por um verbo, tá, gente? Enumerar, declarar, certificar, extinguir, autorizar, modificar. E, por fim, para a gente poder fazer um intervalinho aí, nós temos o motivo. Gente, o motivo também é muito importante. Eu vou até sublinhar aqui um motivo e você vai circular aí e você vai escrever assim. Princípio da motivação, tá? Princípio da motivação. O princípio da motivação, ele é importante. E todo ato administrativo, a regra, tem que ter os motivos. Ele tem que deixar claro qual é o motivo da prática desse ato. Tá? Então, o que é motivo? Situação de fato e de direito que leva o agente a agir. Tá? Então, a motivação, o princípio da motivação, é quando eu exteriorizo o motivo da prática do ato. Poxa, eu tenho um motivo para agir dessa forma. Então, você exterioriza isso no seu ato administrativo. Quando o agente administrativo, quando o representante do Estado, quando o Estado, a administração pública faz isso, nós chamamos de motivação, que é explicar o porquê da prática do ato, tá? O porquê, quais são as situações de fato e de direito, tá? Para levar o agente a agir daquela forma. Todo ato administrativo tem que ter a motivação, os fundamentos do porquê de agir daquela forma. Olha só, eu tenho um caso de um servidor público que foi reprovado no estágio probatório. E na sua avaliação, que é um ato administrativo, foi dado lá várias notas, 4, 4, 4, 4, 4 de cabo a rabo. E aí eu tenho, e foi publicada essa portaria com as notas dele. Olha só, eu tenho lá o objeto, vamos ver os requisitos. Eu tenho a forma, ou seja, adotou a forma prevista na lei com publicação, a finalidade, que é a avaliação, a pessoa que publicou, que avaliou, tinha competência para fazer isso, tá? O objeto era avaliar o servidor, mas o motivo. Não tinha na avaliação quais eram os fundamentos de fato e de direito justificando o porquê ele recebeu aquela nota. Não tinha. Então, o ato administrativo, a avaliação dele, né, faltava um requisito. E quando se falta um requisito, o ato é passível de nulidade, que é o que ocorre. Então, a motivação, ela, às vezes, eu posso até pecar na forma, às vezes pode até pecar na competência, mas o motivo, a motivação ausente, os motivos, o princípio da motivação, né? O ato é nulo, tá? Porque eu preciso demonstrar a finalidade, que eu atingi o princípio da impessoalidade. Agora, eu quero que você coloque uma observação aí. Existe um ato administrativo, ele é muito cobrado em concurso, a gente já vai fazer uma pausa, tá, amores? Existe um ato administrativo que ele é muito cobrado em concurso, em que ele não exige motivação, eu explicar o porquê que eu estou praticando aquele ato. Vamos pensar um pouquinho? Que ato é esse? Anota aí. Existe um ato administrativo em que não há necessidade de motivação, ou seja, princípio da motivação. Quem pratica o ato não tem que explicar o porquê está fazendo dessa forma. O que é, professor? Anota aí. Nomeação e exoneração de cargos comissionados, de cargos de confiança, de cargos de livre nomeação e exoneração. Vamos lá. Existe um ato administrativo que ele não depende do princípio da motivação, do requisito do motivo, tá? Princípio da motivação. Não há necessidade de justificar o porquê da prática do ato. Qual que é? Nomeação e exoneração de cargos em comissão, né, que são também chamados de cargos de confiança e também de cargos de livre nomeação e exoneração. Gente,
Por que isso? Porque a Constituição diz que é livre a nomeação e exoneração. Eu nomeio para secretário de saúde, eu que sou a prefeita, quem eu quiser, tá? Porque assim eu não preciso ficar justificando que é a pessoa mais qualificada, que é a pessoa mais graduada. O critério de escolha é político. A Constituição permitiu que eu não precise ficar me justificando. Da mesma forma que eu acordei hoje, olhei para o meu secretário de saúde e olhei para o meu secretário de saúde e mandei editar uma portaria exonerando, e pega todo mundo de surpresa. Como você fez isso? Por que você fez isso? Eu não preciso explicar os motivos. Eu não preciso justificar. Inclusive, o próximo já está chegando aí. Então, esse é um exemplo de um ato que não precisa de motivação, mas a regra geral é que há necessidade de se justificar o porquê. Gente, são 9, agora, olha só, são 9h20. Vamos fazer uma pausa só de 10 minutinhos para a gente tomar água, mas só 10 minutinhos. E a gente volta? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso e a gente pega e volta? Beleza? Uma pausazinha aí para a gente tomar uma aguinha, tá? Beijo. Vou colocar música.